Então, falamos aqui durante bastante tempo sobre o bastidor que antecedeu aí essa marcação de uma reunião para a votação do anteprojeto de mudança do Estatuto do Esporte Clube Corinthians Paulista, movimento que foi acelerado depois do impeachment do Augusto Melo. É verdade que existia uma pré-comissão de mudança do Estatuto desde o ano passado, mas não é verdade que ela estava ativa, aberta, com audiências públicas e que esse assunto estava em debate, até porque o ano passado todos os assuntos foram colocados em suspensão, justamente porque tudo tinha que esperar o Corinthians não ser rebaixado, porque tudo tinha que esperar um inquérito policial contra o Augusto Melo, tudo tinha que esperar. Então, não é uma comissão que trabalhou frequentemente. Muito bem. Depois do Augusto Melo ter sido empichado, depois das denúncias do Ministério Público contra ex-presidentes, depois do aparecimento de provas de gastos de cartões corporativos, a pressão contra quem está no Parque São Jorge desde 1910 aumentou. E essa comissão foi colocada em cima da mesa pelo presidente do Conselho, Romeu Tuma Júnior, que em algum momento foi considerado alguém que segurou demais o processo do impeachment, depois alguém que acelerou demais o processo de impeachment, virou o inimigo público número 1 do Augusto Melo, assim elegeu, muitas ações na justiça tentando anular o processo encabeçado pelo Tuma, que é o presidente do Conselho, no caso do processo de impeachment, e o Tuma tirou o projeto da gaveta, onde estava ali meio esquecido, e colocou as pessoas para trabalhar em setembro e em outubro marcou essa votação. Aí nós estamos falando aqui que não ia passar. Primeiro porque ficou bastante claro com entrevistas que trouxemos aqui e com pessoas que eu trouxe aqui on e off, dizendo que os conselheiros não querem perder poder, estão com muito medo de perder poder, todo mundo já em campanha, falta um ano para a próxima eleição do Corinthians. Depois, o CORE, na semana retrasada, há 10 dias, estabeleceu um relatório dizendo que a comissão teria ferido artigos ou o andamento natural de que uma comissão como essa, que muda as regras do Corinthians, deveria ter. Tinha sido rápido demais, não tinha debatido de menos, que isso e aquilo não poderia, tal. Conclusão, mal começou a reunião ontem às 7 da noite, 7h20 ela já foi suspensa, 7h20 já tinha informação de que ninguém ia votar a favor da votação do anteprojeto. O que é curioso é que eram 3 anteprojetos em votação, feitos por mais de 10 conselheiros, com a ajuda de algumas opiniões e sugestões de conselheiros. E olha só, Pipero, anteprojeto feito por conselheiro, comissão de conselheiros, que na teoria estariam a favor da mudança do estatuto. Sabe quanto deu a votação para que não acontecesse a votação ontem? Por unanimidade. Nem quem fez o anteprojeto queria votar. Por unanimidade, e o presidente do conselho não vota, ele só vota em questões, se tiver empatado, ele nunca vota, abstenção desde sempre, é uma praxe, mesmo ele concordando ou não abertamente, normalmente ele não vota e não votou. Ontem, por unanimidade, inclusive pelos conselheiros que fizeram a comissão do anteprojeto, o projeto não foi votado. É uma piada, né? Porque mesmo que fosse para marcar uma posição, falar, não, teve 10 votos dos caras que fizeram o anteprojeto que queriam votar. Não, por unanimidade mesmo, Pipo. É um teatro, né? Os caras fazem o Corinthians de palhaço. Não, é um teatro e veja, desde o começo do processo, inclusive na entrevista de sexta-feira eu falei sobre isso, eu sou muito cético em relação a mudanças que possam ser paridas dentro do Conselho do Corinthians, com os atuais mandatários do Corinthians. E aí eu estou incluindo conselho e atual gestão. Eu não acredito nesses caras. E também vou reforçar e repetir o que eu disse na sexta-feira. Essa turma não tem, o Corinthians não tem reserva de caráter e também não tem reserva intelectual para, a partir desses atores, ele promover qualquer mudança profunda. Não vai acontecer. Vai precisar alguma outra solução. A depender dessa turma, o Corinthians não vai sair do lugar e só vai aumentar o buraco. Não me surpreende absolutamente nada. E eu, olha, duvido que vá acontecer alguma mudança muito profunda. O que o Corinthians vai buscar é alguma saída contábil, vai atrair algum novo patrocinador, name rights, alguma renegociação do estádio. Então, eu acho que isso aí está no horizonte, Marília. Agora,
uma mudança, uma guinada na história, né? Uma mudança mais brusca e tal, duvido que aconteça. Aí, Piperno, eu vou colocar uma foto, porque assim, evidentemente que esse assunto, né, muito intramuros do Corinthians, quem, por quê, quem que fez um anteprojeto, quem é o presidente do conselho, quem que quer agradar, quem que não quer agradar, e durante esse ano todo a gente bombardeou a nossa audiência aqui com informações bastante minuciosas sobre quem é quem da comissão de ética durante o processo de impeachment do Augusto, depois todas as ações que foram propostas na justiça para bloquear o impeachment, quem era quem. E a gente falou muito aqui, Piperno, sobre o dia do golpe. Você lembra do dia da cadeira? Senta na Lembro, cadeira, opa. levanta a cadeira. É isso, Essa Presidente foto, Augusto Melo. essa foto, eu faço questão de mostrar, essa foto foi tirada ontem, na mesa do Conselho Deliberativo, que votaria ou não essa mudança de estatuto. Preside a mesa do terceiro da direita para a esquerda, Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho. No meio da mesa, exatamente no meio, está o presidente do clube, Osmar Stá. Ao lado direito dele, esquerdo da foto, está o vice-presidente Armando Mendonça, acusado de ter desviado material esportivo. As duas pessoas ao lado direito do Armando Mendonça são representantes, Piperno, do CORE, que normalmente se sentam mesmo à mesa para ler o relatório da gestão da reunião anterior. Agora, vamos à pessoa que está sentada à direita da foto e à esquerda do seu Romeu Tuma Júnior. Vocês conseguem perceber que é uma mulher? Sim. Essa é a senhora Maria Ângela de Souza Ocampos, a mulher do golpe. A mulher que no dia 27 de maio, quando da invasão da sede do Parque São Jorge, deu posse novamente, com base numa liminar que não existia, ao Augusto Melo. Augusto Melo, exatamente. Aquela confusão dentro da sala da presidência, dizendo senta, não senta, é ele, não é ele, vai embora, não vai embora, chama a polícia, não chama a polícia. Essa mulher ficou afastada preventivamente do clube por 30 dias pela comissão de ética. Hoje é dia 25 de novembro. Há uma ação contra ela pelo golpe tentado contra o Democrático Esporte Clube Corinthians Paulista. Pois ontem ela estava sentada na mesa porque ela é secretária ela é secretária do conselho. Tá ela sentada lá como se nada tivesse acontecido, Piper. É porque agora eles são amiguinhos. Um imbecil, entendeu? Fica aqui, ela é autora de muitas das ações que tentaram trazer o Augusto Melo de volta. Então. Como é que essa mulher não foi ainda ou inocentada ou condenada dentro das instâncias administrativas do Democrata Esporte Clube Corinthians Paulista? Como é que o seu herói Vicente, que veio aqui, diz que dentro do Corinthians há os instrumentos para punir o Corinthians? Eu falei para ele, não, ficou 1 ano e meio o cara roubando o Corinthians com a caneta na mão e vocês não fizeram nada. Agora, tem alguém sentado numa reunião importantíssima para o futuro do Corinthians, alguém que tentou dar o golpe no presidente está sentado ali, ó, o golpe no Osmar Stabile, que naquela altura estava interinamente como presidente. E segue lá pelota. Desde 1910 é assim. Só os conselheiros que acham que não, o Corinthians vai dar certo com as pessoas que estão lá. Essas são as pessoas que estão lá, que não ligam para o que aconteceu ontem. E finge que não aconteceu e passa o trator. Eu acho que nada surpreende nisso, porque o que eu disse na sexta-feira para ele e volto a dizer aqui. Qual é a esperança que o torcedor corintiano pode ter de que com essas pessoas o Corinthians vai mudar alguma coisa? E, repito, o Corinthians não tem reserva moral para fazer essa virada. Porque, vejam, não me surpreende, Marília, o retorno dela, até porque o Augusto Melo, em algum momento, ele já foi ligado a todos esses caras que estão na mesa. Todos esses que estão na mesa já foram próximos ao Andrés. Todos esses que estão na mesa já foram próximos a essa senhora, que, por sua vez, já foi aliada de todo mundo. E é assim que a banda toca no Corinthians. No Corinthians é aquela coisa do romance lá, o Gato Pardo, o Leopardo. Preciso que as coisas mudem para que tudo continue sempre igual. Ninguém... Olha, com esses caras, com essa turma, o Corinthians ele vai fazer, no máximo, uma troca de cadeiras, mas os convidados comensais à mesa serão sempre os mesmos. Veja, legalmente ela podia sentar lá, porque nada aconteceu com ela. Agora, o Corinthians, que se acha uma instituição forte, com instrumentos fortes para regular, punir, fiscalizar, olhar, compliance e não sei mais o quê,
Aconteceu isso no dia 27 de maio, nós estamos no dia 25 de novembro. O mesmo vale para as ações da Comissão de Ética dos ex-presidentes que usaram de forma indevida cartões corporativos. Até agora não foi votado nenhum afastamento preventivo para que eles não frequentem, por exemplo, o CORE. O Augusto Melo é réu na justiça por ter roubado o Corinthians. Ele não é réu na justiça porque ele falsificou o RG dele ou esqueceu de pagar a pensão alimentícia. Ele é réu na justiça porque o Ministério Público, a polícia e a justiça consideram que há provas inequívocas de que ele tenha fraudado o Corinthians no exercício da presidência. Ele continua lá, se ele quiser frequentar o clube. O clube não tem condição de cuidar do clube. Aí vai fazer, tem um anteprojeto para agradar a torcida assim, assado, vamos votar, e mesmo quem fez o projeto, que considera o estado da arte, vota para não votar. Foi por unanimidade. Hoje, como eu já tinha antecipado na semana passada com exclusividade, repito aqui, está na agenda do presidente do Corinthians, Osmar Stabile, receber idealizadores da Safiel. Ontem, à frente do Parque São Jorge, muitos conselheiros responderam sobre SAF, Safiel, SAF de associado, SAF de não sei o quê. Uns sim, outros não, mas de uma forma muito... Essas pessoas não têm nenhum compromisso. Até para falar eu não sei, tem que ter lido. Eu não quero. Por quê? Porque eu acho isso desse projeto. Acho que a arrecadação não vai dar certo. Não considero que uma pessoa de fora possa cuidar. Não quero dar o poder do Parque São Jorge. Mas eles não querem porque eles não querem. Não é porque eles não querem porque eles têm uma coisa melhor para oferecer. O que eles achavam que eles tinham melhor para oferecer ontem, que era o tal do anteprojeto, eles não quiseram votar. E aí não é só porque eles não querem perder poder. É porque eles não querem dar poder ao Tuma. Também tem uma questão política, Pipo. Porque esse é o projeto do Tuma. É um projeto que daria ao Tuma poder por causa dessa foto aqui. Ó. No projeto, haveria já, de antemão, que na próxima eleição o fiel torcedor podia votar. Imposição da Gaviões da Fiel. E imposição da Gaviões da Fiel que, em vez de 4 anos de janela, aí, de carência para votar, já pudesse votar na eleição que vem. Ontem tinha essa linha para ser votada. Se o fiel torcedor começar a votar agora, em 90 dias, assim, para se adaptar, já votaria na eleição do ano que vem. Sugestão essa que foi aceita pelo Tuma. Se ele aceita se essa sugestão é aceita e muda essa regra ontem, qual é o principal candidato à presidência do Corinthians no ano que vem? Romeu Tuma Júnior. Então não é só eu não quero porque eu não quero porque eu não quero Tuma. Todos eles que não quiseram ontem votar são candidatos a presidente do Corinthians, porque aqui não tem gente trouxa. Eu não sou trouxa.